Primeiramente, você precisa entender como funciona o cargo e eu vou te falar nesse vídeo matéria por matéria necessária para você acelerar sua preparação. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Ian Paixão, eu tô aqui para te trazer dicas de como passar no concurso de assistente em administração, que é o cargo que eu exerço hoje. Eu sou o coordenador de planejamento e orçamento do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul e eu tô aqui para te ajudar a vencer essas etapas do concurso, tá bom? Primeiramente, eu quero te falar sobre o cargo, o que faz um assistente em administração. O assistente em administração, ele, no seu edital vai estar lá as atribuições. É um servidor que ele pode atuar em diversas áreas das organizações, né? É um curso que geralmente ele acontece para institutos federais e universidades federais. No Brasil inteiro tem esse cargo, então se você almeja entrar no serviço público para um cargo de nível médio, esse concurso é perfeito para você, tá bom? Então a dica é, tem no Brasil inteiro, você precisa ficar ligado nos editais e basta apenas nível médio para você entrar nesse concurso. Todos os anos você vai observar que sai edital de assistente em administração, tá bom? Primeiramente, eu quero falar para você quais são as atribuições. O assistente de administração, ele pode atuar em várias áreas, por isso que não pede uma faculdade específica, não pede um curso técnico específico, né? Você pode atuar na área de licitações, você pode atuar na área de planejamento e orçamento, que é a área que eu atuo. Você pode atuar com os estudantes, então uma série de áreas dentro do serviço público que eles vão utilizar a competência do assistente de administração. Mas e aí a remuneração? Como funciona? Quanto que vale a pena? Tem algum incentivo? O que acontece? Vamos lá. A remuneração, ela varia, né? Mais ou menos de 2 a 4 mil reais por aí no começo da carreira, a depender da sua qualificação. Dentro do serviço público tem algo que chama-se incentivo à qualificação, né, nos institutos e nas universidades, que faz com que, se você tem um nível superior, você já chega ganhando mais, porque o seu cargo exige apenas o nível médio. Se você tem uma pós-graduação, melhora mais ainda, mestrado, doutorado, mais ainda, entende? Então é muito vantajoso, né, para você que está estudando para um concurso. Às vezes você quer fazer um concurso escada para continuar estudando para outros concursos. Esse concurso de assistente de administração é perfeito para você. Eu deixei aqui no link da descrição uma tabela de remuneração, um site, né, que você coloca a depender da sua categoria, do tempo de casa, da qualificação, que ele já soma exatamente quanto que você ganharia dentro desse cargo de assistente em administração, tá bom? Então, falamos sobre o incentivo à qualificação e agora eu quero falar para você sobre as matérias do concurso, porque o que vai fazer você passar no concurso? Acertar questões das matérias que cobrarem. E quais são as principais matérias que eles cobram nesse concurso de assistente em administração? Seja de Instituto Federal, Universidade Federal, né? As principais matérias. Vamos lá para as principais matérias. A primeira matéria é essa daqui, ó. Português. E essa dica que eu vou te dar já é uma das principais dicas. Relacionado a português, você precisa conhecer a banca. Você precisa conhecer a banca que vai fazer o seu concurso de assistente de administração. Como que faz para passar nesse concurso? Você precisa acertar o maior número de questão, sabe, das matérias que tiverem no seu conteúdo programático, no seu edital. E qual que é a matéria? Uma das mais importantes, português. E a primeira dica de português é: conheça a banca. Faça várias questões da banca do seu edital. Vá à exaustão nas questões de português. Por quê? Porque é a matéria que tem o maior número de questões na sua prova. Se você for bem em português, vai ser uma facilidade em relação ao total de pontos da sua prova. Então você precisa estar atento. Ian, qual conteúdo de português mais cai? O que geralmente cai, eu vou te passar os principais aqui. Olha na tela aí. Crase, você precisa saber de crase. Crase é a junção da preposição a mais o artigo feminino. Então você precisa saber os casos proibitivos de crase, os casos que são obrigatórios relacionados à crase.
Acentuação gráfica, você precisa saber como acentuar as palavras conforme aquela classificação, né? Monossílaba tônica, paroxítona, proparoxítona, aquilo você precisa saber que sempre cai em edital de português para assistente de administração. Outra matéria, Manual da Presidência da República, o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Eu creio que 90% das provas de assistente de administração cai essa questão. Por quê? Porque quando você entra no serviço público, você precisa emitir ofício, você precisa emitir documentos que tenham padrão, e você precisa conhecer esses padrões. Mas é uma matéria, não é tão difícil, é mais simples. Interpretação de texto, precisa saber, precisa ler o texto, que geralmente cai um texto grande, né? São 10 questões, alguns concursos caem 15 questões de português, e geralmente uns 10 a 20% é interpretação de texto. Então você precisa estar atento a isso. E conjunções, você precisa decorar as conjunções, tá bom? Tem que saber as conjunções adversativas, por exemplo, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Você precisa saber aquelas conjunções, né, aditivas e... Entende? Então você precisa estar atento a essas questões de português. Outra matéria que cai bastante, matemática, né? Proposições lógicas, a tabela verdade, os conectivos lógicos, precisa saber. Porcentagem, PA, PG, razão e proporção, esse tipo de matéria, né, na parte de matemática. Geralmente vem de 5 questões de matemática nessas provas. Uma matéria muito importante também que você precisa saber é o direito administrativo. Por que tem que saber direito administrativo? Porque o trabalhador da iniciativa privada, ele é regido pela CLT. Você, quando passa num concurso de assistente de administração, você passa a ser regido pela Lei 8.112 de 90. Essa lei é o seu estatuto, é o Estatuto do Servidor Público, tá bom? Você precisa saber dessa lei, precisa saber as formas de provimento, de vacância, as questões de processo administrativo disciplinar, tem que saber tudo isso, tá bom? Artigo 37 da Constituição, né, os princípios, o LIMP, que eu tenho um vídeo no canal, tá aqui o link na descrição, sobre o LIMP, você precisa estar atento a essas questões. Lei do Processo Administrativo Federal, tem vídeo no canal aqui sobre essa lei, eu desmistifico, eu coloco claridade nessa lei, tá bom? Eu explico certinho pra você. E sobre licitações, que tem caído muito, e você pode também vir a trabalhar com licitações quando você entrar no serviço público para assistente em administração. Outra matéria muito importante, que é o cerne, né, dos concursos, geralmente vem conhecimento específico, é administração geral. Administração geral. Princípios da administração, POCD, que é planejamento, organização, né, controle e direção, gestão de projeto, ciclo PDCA, tem um vídeo no canal sobre o ciclo PDCA aqui para você, Balance Scorecard, teorias administrativas, né, Balance Scorecard é a gestão de projeto, que você precisa estar atento. Arquivologia e, em alguns últimos concursos, tem caído AFO. O que é AFO? Administração Financeira e Orçamentária, tá bom? Que é justamente com que eu trabalho, com orçamento público, porque você pode passar nesse concurso e vir trabalhar nessa área. Então, aquelas questões do planejamento, do orçamento, plano plurianual, LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual. Então, algumas questões relacionadas a isso pode vir na sua prova, tá bom? E dicas finais para essa prova. Primeiro, foco no processo. Não adianta você querer estudar para essa prova depois que o edital sair. Não adianta, porque são muitas matérias. Não adianta você achar que vai passar quando você começou a estudar, depois que o edital saiu, 3 meses de estudo. É muita matéria para você pegar tudo em 3 meses. Então a dica que eu te dou, a boa dica que eu te dou é: comece a estudar agora. Comece a ver o português, a matemática. Se você viu no ensino médio, comece a relembrar, porque vai abrir ou na capital da sua cidade ou em alguma cidade próxima que tem uma universidade federal. Você precisa estar atento. E precisa só do nível médio, porém você precisa estudar essas matérias para passar no concurso. Outra dica, estude antes do edital sair. Não tem como passar numa prova dessa estudando depois do edital. Por isso que você precisa ter foco no processo para poder angariar todas essas matérias.
E por último, a última dica que eu quero dizer para você é que vale muito a pena, vale muito a pena. Eu, Ian, eu fiz a minha pós-graduação no Instituto Federal, eu fiz um mestrado em Portugal com o auxílio do Instituto Federal, com convênios e parcerias, entende? Então é algo que abre o seu leque demais, tá bom, pessoal? Então eu tô aqui para te ajudar a passar nesse concurso de assistente em administração, e não interessa qual faculdade for, porque que vai abrir na sua cidade, eu tenho certeza que vai abrir nesses próximos anos, nesse ano. Esse ano já tivemos o Instituto Federal de Rondônia, está aberto o Instituto Federal do Espírito Santo, Instituto Federal do Pará, uma série de concursos que tem esse cargo e você precisa estar atento a tudo isso, tá bom? Aqui no meu canal tem várias dicas, várias aulas para você ir matando esse edital, porque quando chegar a sua prova, você vai ter a sua tão sonhada aprovação, tá bom, meu aluno? Um grande abraço, fiquem com Deus e se inscreva no nosso canal. Um abraço!